Vamos estudar a palavra de Deus nessa manhã também. Abra a palavra de Deus, por favor, em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Os versículos são 33 a 36. Que tal pensarmos numa parábola? Nós temos uma sequência de parábolas também nas nossas séries. E eu escolhi esta parábola da candeia nessa manhã para conversar com vocês sobre Jesus Cristo, a luz do mundo. Vocês já devem ter percebido que a nossa liturgia está baseada nesse conceito de luminosidade, de luz, né? Desde o começo. Nossa primeira leitura nessa manhã nos mostrou Jesus como a luz, as canções nos levaram a isso também, e em tudo, para que percebamos o que é essa luz, que luz é essa. Eu gostaria muito que você não saísse desta igreja nessa manhã sem contemplar a profundidade, a beleza da luz. Nós vamos ler o texto, falar com as nossas crianças e pensar nessa parábola a partir dessa ideia, então, da luz. Diz assim o texto, Lucas escreveu: ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Começar com as nossas crianças, a ilustração que o pastor gostaria que vocês fizessem nesta manhã é a de uma lâmpada bem grande, uma lâmpada, preferencialmente que ocupe quase toda a página, a folha que vocês estão desenhando. Uma lâmpada com os raios de luz, tá bom? E dentro dessa lâmpada desenhem a Bíblia, a Escritura Sagrada. Que energia é a Bíblia? Que força é a Bíblia? A Bíblia dentro deste desenho de lâmpada, com os risquinhos que vocês fazem, como quando fazem um sol, mas com a Bíblia dentro. O pastor quer dizer para vocês, crianças, que a Bíblia é este poder. Ela é a palavra de Deus, ela é uma lâmpada acesa, não com 20 watts, como nós compramos lâmpadas hoje para iluminar nossos apartamentos, nossas casas, não com 100 watts, que aí já é uma lâmpada um pouco mais forte, não com 300 watts, nós que conhecemos um pouco de lâmpadas e luzes, já compramos lâmpadas. Quando queremos uma lâmpada bem forte, procuramos lâmpada com muitos watts, né? Mas uma lâmpada com megatons, uma lâmpada com milhares, com bilhões de watts, é a Bíblia, crianças. Imaginem o que é a força dessa luz, crianças, entrando pelos seus olhinhos e entrando para a sua cabecinha. Imagine, criança, a Bíblia, a palavra de Deus, a luz entrando para a sua cabecinha, pelos olhos e chegando ao coração e iluminando o teu coração, criança. Pensa. E então, com o seu coração resplandecente, você é um espelho ao mundo. É isso que o pastor gostaria que você entendesse e pensasse nessa manhã. Essa é a força da luz. A luz que chega ao seu coração através dos seus olhos. Pensa nisso, criança. E nós comecemos a pensar nisso também, nós adultos. Vamos refletir então. O que é esta luz? Se você já abriu a Bíblia, aí em Lucas capítulo 11, versículos 33 a 36, você viu que Jesus está conversando, está falando sobre esse tipo de luz. Parábola, a gente não estuda pensando em primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, como normalmente a gente faz nas nossas exposições bíblicas. Nós pregamos expositivamente sempre.
Então, as exposições bíblicas necessitam de pontos específicos. Uma parábola tem um conceito diferente. Você sabe por que é que Jesus falou em parábolas? Porque ele queria que alguma coisa fosse compreendida. Ele passava uma mensagem e ele queria que as pessoas compreendessem essa mensagem, principalmente os seus discípulos. Mas muitas vezes ele falava parábolas aos fariseus, aos saduceus, aos religiosos da época, às autoridades da época, e parece que ele queria que eles não compreendessem o que ele falava. Muitos ouviram as parábolas de Jesus e não compreenderam nada das parábolas de Jesus. Mas aos seus discípulos, quando eles não entendiam uma parábola, ele explicava melhor. Ele queria que eles entendessem. Qual o sentido desta parábola para os primeiros ouvintes e o sentido desta parábola para nós, os atuais ouvintes? Nós precisamos olhar para o contexto. Vira uma página na sua Bíblia e veja uma coisa, veja um detalhe. No capítulo 11, no versículo 27, tem a exclamação de uma mulher que vai dar uma honra muito grande à mulher que gerou Jesus, nossa irmã Maria, a mãe de Jesus, a quem nós admiramos. Mas parece que esta mulher, ela denota uma honra exagerada à mãe de Jesus. Vejam só. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, ou seja, Jesus estava falando, tinha curado um endemoniado há pouco tempo. Uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ele deu uma corrigida aqui, nessa mulher. É como se ela dissesse: poder muito grande tem quem te gerou. E ele disse: não, tem um poder maior, tem uma condição maior, a consciência, o entendimento da verdade. Ou seja, essa mulher foi levemente e bondosamente corrigida por Jesus. E aí Jesus começa a falar uma outra coisa logo depois. Ele diz assim: parece que vocês precisam de sinais, será que vocês precisam de sinais para acreditar? Então deixa eu lhes falar algumas coisas. E ele fala sobre Jonas. Jesus diz: como afluíssem, Lucas dizendo, como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta geração é perversa, ou esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para essa geração. Ou seja, Jesus está dizendo: tem um sinal, tem uma luz, é muito forte, é de Deus, mas será que essa geração vê? Se o sinal é de Deus, se a luz é de Deus, quando a geração não vê este sinal, onde está o problema? Está em Deus, que está retendo a luz, ou está nos olhos da multidão que não vê essa luz? Percebam, estou levando você pelo contexto a entender a parábola da candeia. Aí Jesus dizendo então para aquele povo: a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior que Salomão. Então Jesus está defendendo a sua pessoa, a sua obra. Maior que Salomão, maior que a mãe que o gerou, e maior que um dos maiores reis do Antigo Testamento. 32, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior que Jonas. Então perceba o que é que Jesus estava querendo dizer a esta geração, aquela geração. Estava dizendo assim: está entre vocês alguém que brilha. Está entre vocês alguém que tem uma claridade, uma resplandecência muito grande. Será que vocês estão vendo isso? Porque a mulher que falou comigo agora há pouco identificou minha mãe como esse grande poder. Vocês estão pedindo sinais. Vocês conhecem o sinal de Jonas? Os 3 dias que Jonas ficou dentro do peixe e depois sobreviveu. Vocês
conhecem sinais dos apóstolos como o de Jonas? Vocês conhecem um sinal como o que foi a grande sabedoria de Salomão? Que a rainha de Sabá veio de longe. Veio porque ela só queria ouvir, contemplar a sabedoria de Salomão? Pois está diante de vocês alguém que é maior que Salomão. Maior que quem me gerou. Maior que um dos maiores reis do Antigo Testamento. Maior que um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Mas vocês me veem. Então, irmãos, essa era uma mensagem que aí ele começa então a dizer: ninguém depois de acender uma candeia a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. O que era a mensagem de Jesus para eles, para aqueles primeiros ouvintes? Senão, vocês estão vendo quem está aqui? Vocês sabem de onde eu vim? Vocês sabem? Irmãos, a questão de saber, de entendimento e de ver, nem sempre é a mesma para todos. Vou contar 2 ou 3 breves histórias. Meu pai era um empresário lá no sul, do ramo de madeiras. Me ensinou a dirigir muito cedo. Com 8 anos de idade, eu já estava manobrando os carros dele na nossa propriedade. E um dia, numa viagem que ele fez, ele bateu o carro. Ele tinha um Opala lindo, um vermelho metálico lindo, eu me lembro até hoje, ano 74. E ele bateu o carro. E então, quando chegou a notícia em casa, e nós, crianças, tínhamos ficado em casa, tinha apenas meu pai e minha mãe, meus avós, e quando chegou a notícia em casa que o pai bateu o carro, eu pensei: mas o pai dirige tão bem, o pai me ensinou a dirigir, como o pai bateu o carro? E então, quando o pai chegou em casa, machucado e tudo mais, do acidente, ele me explicou por que é que ele bateu o carro. Porque um fusível da luz do Opala queimou. Era madrugada, saía-se muito cedo para viajar, ele conhecia o trajeto, ele conhecia a estrada, ele sabia dirigir, ele sabia onde queria chegar, ele conhecia o carro que ele tinha, mas um fusível do farol queimou. E então, sem luz, ele andando a 80 ou 100 por hora, noite escura, sem lua, não conseguiu controlar o carro na estrada. E bateu. Luz tem uma função que muitas vezes nós não temos o domínio sobre ela. Ou ela vem sobre nós, ou se não tivermos essa luz, não conseguimos ver o que está ao nosso redor. Deixa eu te levar para uma outra ideia, um pouquinho mais profunda ainda, e talvez até nova para muitos de vocês que talvez sejam membros aqui da Igreja Presbiteriana da Lapa há muitos anos. E eu vou explicar no final por que eu vou fazer essa quase brincadeira. Olha aqui para o nosso púlpito. Você consegue perceber que nos desenhos do púlpito, eles apontam para o alto? Que as janelas apontam para o alto? Consegue perceber? Você consegue perceber que nos nossos vitrais não terminam em quadrado, mas terminam com um apontamento para o alto? Isso é uma linguagem. Alguém idealizou nos mostrar que este é um lugar para Deus. Este é um lugar para a glória de Deus. Este é um local para levantar os nossos olhos a Deus. Pode ser que eu entre aqui na Igreja Presbiteriana da Lapa e contemple a beleza das cores dos vitrais. Vocês sabem, muitos de vocês sabem que eu sou daltônico, eu não conheço cores. Não quer dizer que eu não veja as cores. Eu vejo as cores, só não sei o que é. Mas eu vejo a beleza disso. Eu vejo cores gritantes, lindas nos vitrais, apontando para o céu. Luminosidade apontando para o alto. Isso é uma linguagem. Isso é uma linguagem para que nós saibamos que estamos na casa de Deus. Num local em que Deus é o dono, que Deus é o centro. Nós viemos a este lugar para celebrar o seu nome, para celebrar a sua alteza, a sua majestade, a sua grandiosidade. Mas pode ser que a gente chegue anos a fio e não se dê conta que tem uma linguagem aqui que aponta para Deus. É ou não é? Isso tem a ver com a nossa visão, isso tem a ver com a nossa condição que temos de abstrair para coisas eternas, coisas grandes. Deixa eu te dar um outro exemplo. Se você estiver andando aqui na rua Roma e você passar em frente à nossa igreja,
A nossa igreja tem um cunhal, eu não sei se essa é a melhor palavra aqui para São Paulo, nós chamamos de cunhal lá no sul, que é quando alguma coisa aponta para o alto. A nossa igreja tem uma mensagem de que é uma igreja. Não é uma casa, é uma igreja. Não é uma casa de moradia de pessoas. É o local da habitação do povo de Deus. É a casa do Senhor. Então não é só por beleza estética. É porque nós comunicamos ao mundo que nós vivemos para Ele. Deixa eu levar você um pouquinho mais profundamente dessas coisas muito claras. E voltando aqui para esse nosso belo lugar, aliás, quem idealizou este púlpito fez um belo trabalho, um trabalho estético bonito. Mas será que não tem linguagem ainda maior que os nossos olhos não veem? Por exemplo, é pergunta só. Você consegue perceber que tem 3 janelas aqui? 1, 2, 3. Você percebe o quanto o número 3 é importante nas Escrituras? Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Santa. Eu não sei se o marceneiro pensou nisso quando fez, mas quando eu caminho por este corredor e venho para este lugar, várias vezes eu já fiquei aqui na frente olhando para isso daqui e vendo uma beleza aqui, uma luz aqui. Será que eu não posso ver a Trindade na minha cabeça, o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo com o seu povo? Mas se eu fechar os olhos eu não vejo. Se eu estiver pensando nas contas que eu tenho de pagar, na hora que eu tenho que sair, no almoço que eu deixei, na carne que eu deixei descongelando, eu não vou ver. Deixa eu avançar um pouquinho mais. Olha para as laterais. Vocês conseguem perceber 6 e 6? Contem aí. Dá 12. Vocês conseguem perceber que pode existir uma linguagem nisso? Olha a força das 12 tribos de Judá, das 12 tribos de Israel, filho por filho dos descendentes de Abraão, dos descendentes de Isaac, dos descendentes de Jacó, que seguraram nos braços do Antigo Testamento o nome de Deus. Humanos sofreram, a hora acertaram, a hora erraram, mas eles permaneceram lá, eles foram para a terra prometida, eles ensinaram os seus filhos, eles protegeram os seus filhos, as suas gerações da idolatria. Depois, quando Jesus escolheu discípulos, escolheu 12. Pode ser que você entre, que você saia, que você veja se tem uma lâmpada, por exemplo, aquela lâmpada está queimada, eu vi agora. Você pode ver que em algum momento, puxa, tem uma rachadura lá, puxa vida, cadê o pastor, cadê os presbíteros, cadê os diáconos que não cuidam? Lá outra rachadura, rapaz, estão precisando de um engenheiro. Você pode ver todas essas coisas, e elas são reais. Mas você pode não ver coisas que estão aqui há muitos anos para dizer, esse é o teu Deus, esse é o Deus presente na tua vida. Depende dos teus olhos. Depende. Era isso que Jesus estava falando para aquela geração. Quais são os teus olhos? Onde estão os teus olhos? O que você vê? Quais são os limites da tua visão? Assim é o Senhor Jesus. Quando nós vemos a Jesus, quando nós vemos o seu poder, quando nós vemos a flor machucada no jardim, quando nós vemos que Ele morreu por mim, quando nós vemos que o nosso pecado devia estar lá naquela cruz, que nós deveríamos estar lá naquela cruz, levando os nossos pecados, porque nós ofendemos a Deus com a nossa vida, porque nós, com o nosso jeito de ser egocêntrico ou egoísta, olhando para as coisas que queremos ver, não contemplamos a glória, a majestade de Deus. Quando nós esquecemos de que nós somos salvos dos nossos pecados, que nós somos salvos da nossa humanidade terrível, que nós somos resgatados da inimizade com Deus, que nós somos trazidos para a casa de Deus, chamados de filhos de Deus, quando nós temos o privilégio de cantar louvores para Deus, quando nós temos a palavra que brilha, para que brilhe na vida dos nossos filhos, os nossos olhos estão abertos. Os nossos olhos milagrosamente estão abertos. É um milagre ter olhos abertos, mas é um milagre verdadeiro e possível.
Então, vamos pensar um pouquinho aqui nessa parábola. O que é que Jesus estava querendo dizer então? Eu sei que você já deve ter compreendido bastante, só pelos exemplos e pelo que Jesus falou àquelas pessoas. Ele disse: eu sou maior que minha mãe, eu sou maior que Salomão, eu sou maior que Jonas. Vocês estão querendo o que ainda? Seus olhos ainda não foram abertos, é isso? Por isso nós vemos algumas coisas, e eu pego 5 ideias aqui de um teólogo conhecido dentro da nossa geração, que é John MacArthur. John MacArthur, lá no seu comentário, ele diz assim: quando se fala de luz, veja o que é a possibilidade da luz, o que uma luz faz. No versículo 33, ninguém depois de acender uma candeia a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. A possibilidade da luz é iluminar tudo o que está ao redor. A possibilidade do iluminar de Jesus não tem limites. É uma possibilidade ilimitada. A luz de Cristo alcança toda a Terra, alcança todo o sistema solar, alcança todas as galáxias existentes. Essa é a possibilidade da luz de Cristo. Os nossos olhos é que precisam contemplar isso. Os nossos olhos é que precisam compreender que luz é essa para o mundo. Quando a gente usa o termo mundo, é cosmos, é tudo. Nós temos de nos perguntar: eu creio nesse Jesus tão poderoso assim? Eu creio nessa possibilidade dessa maneira? Eu creio nessa intensidade da luz? Essa é a possibilidade da luz. MacArthur também diz que tem um problema com a luz. E qual é o problema? Está no versículo 34. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. O entendimento dessa parábola, o entendimento mais próximo que eu consegui chegar dessa parábola, é que Jesus está querendo dizer: se os teus olhos compreenderem a luz, entenderem a luz, essa luz vai entrar pelo corpo de vocês. Mas se os olhos de vocês estiverem fechados, a luz vai bater nos olhos, e depois dos olhos para dentro, o corpo de vocês permanecerá em trevas. A importância de cantar o que cantamos, de dizer: Senhor, abre os meus olhos, Senhor, abre os meus olhos, Senhor. Um dia um profeta do Antigo Testamento estava lutando, e a luta era ferrenha, terrível, demais, e parecia que ele não iria vencer. Parecia não ter possibilidade de vitória. E então o seu ajudante, Geazi, diz: mestre, estamos perdidos, não vamos vencer essa batalha. Então o profeta diz: Geazi, você não vê os cavalos de guerra? Você não vê os carros da batalha? Você não vê, Geazi? E então a palavra de Deus diz que lhe foi aberto os olhos. Irmãos, 2 pessoas caminhavam rumo a Emaús. Andavam tristes, abatidas, preocupadas, tementes, medrosas. Um homem se aproxima delas e vai conversando com esses 2 discípulos. Leva esses 2 discípulos para uma casa. Quando parte o pão, eles dizem: meu Deus, nós não sabíamos, nós não víamos. É Jesus. Irmãos, o ver está nos olhos. Era Jesus o tempo todo, mas eles não viam. Os cavalos de guerra da batalha estavam ali, mas o ajudante não via. O problema dos olhos é quando eles não veem. Parece que essa passagem, e é o que diz MacArthur lá no seu comentário, parece que essa é uma passagem que nos leva a uma pergunta: Senhor, o que é que eu estou vendo? Senhor, o que é que eu vejo? Senhor, o que é que eu sei mesmo? Ontem à tarde, com os pais das crianças, eu contei uma historinha para eles, que não é minha, é uma historinha que eu acompanhei numa palestra de um pregador norte-americano. É quase infantil, até serve para as crianças. Dentro de um aquário, um peixe grande nada, e então encontra 2 peixinhos pequenos. E o peixe grande pergunta para os 2 peixinhos pequenos: como está a água hoje, meninos? Eles ficam quietos. O peixe grande vai para o outro lado do aquário, eles seguem para lá. No finalzinho do aquário, um peixinho pequeno pede para o outro: o que é água? Você entendeu o que o peixe grande perguntou?
O que é água? Uma das coisas mais complicadas na nossa vida, meus irmãos, é não sabermos o que estamos fazendo. De onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Mas a luz nos ajuda, é isso. Pode ser que uma criança, dentre as nossas crianças, aqui nessa manhã, não saibam o que é a vida cristã, não saibam o que é a fé. Pode ser. Pode ser que ela se assemelhe a esses 2 peixinhos no aquário. O que é isso? O que é fé? Mas aqueles que já conheceram a luz, aqueles peixes mais vividos, que sabem que a água pode ficar quente, pode ficar fria, pode ficar limpa, pode ficar turva, estes não podem dizer, não sei para que sirvo, não sei para onde vou, não sei onde estou, não sei de onde vim. Esses não podem. Os fariseus estavam nessa situação. Provavelmente boa parte da geração de Jesus estava nessa situação. E então Jesus defende este poder, defende cristologicamente este poder, e diz, vocês precisam ver quem é o que está entre vós. Porque o que está entre vós é maior do que tudo que os olhos de vocês estão vendo, estão conseguindo ver. Pode ter um problema, não ver, não saber, não entender. Mas se a graça de Deus operar, se o Espírito de Deus iluminar, que é um tópico da nossa teologia, o Espírito Santo ilumina o entendimento, você conseguirá ver coisas que não viu até hoje. Não só os vitrais apontando para o céu, não só 3 reflexos dos vitrais apontando para o céu em número 3. Não só 6 vitrais apontando para 12 tribos de Israel, 12 apóstolos de Jesus, números perfeitos, grandes, importantes nas Escrituras, mas poderá ver que essa palavra é a lâmpada para os teus pés, a luz para o teu caminho. Como eu e você vamos ensinar a criança no caminho em que deve andar, se nós não soubermos o caminho? Como nós vamos dizer, é por ali, se nós tivermos que dizer, eu acho que é por ali? Como nós vamos passar certeza de fé, certeza de salvação à nossa geração, se a nossa cabeça é uma cabeça cheia de pontos de interrogação? Como? Parábolas servem para isso. Jesus estava dando uma mensagem muito profunda àquela geração. Estava falando que, em termos de poder e possibilidade, a luz é para tudo e para todos. Mas que quando depende do ser humano, é possível que tenha problema. É possível que ele não esteja compreendendo direito. Então, não só a possibilidade da luz, mas o problema da luz. Mas o que é que a luz quer fazer? E aí nós temos o versículo 35. Repara, pois que a luz que há em ti não sejam trevas. Reflita o quanto você sabe, o quanto você vive. Reflita no teu testemunho. Você é uma lâmpada para as pessoas que estão próximas de ti? Lá no sul, nós temos uma figura na agricultura, na pecuária, chama-se candeeiro. Candeeiro é aquele que vai à frente de uma boiada e ele aponta o caminho. O candeeiro, ele ilumina. Nós temos também na cultura folclórica brasileira esse conceito, a ideia de uma lâmpada, né? Que você coloca com querosene dentro e fica uma lâmpada. Essa é a ideia, apontar caminho até para a noite. Irmãos, a lâmpada que está em nós, o brilho que está em nós, se estiver aceso, vai funcionar como um candeeiro para pessoas. Mas se estiver apagado, meus irmãos, como as pessoas encontrarão o caminho? Percebe? Então tem uma pretensão aqui nessa parábola. Jesus queria que primeiro os seus discípulos fossem resplandecentes. Que eles fossem luminosos nesse sentido. Que eles fossem visíveis. Que as pessoas vissem neles algo diferente. Como janelas. Existem janelas de todos os tipos no mundo, mas essas aqui são janelas que nos ajudam a pensar em coisas sublimes e altas. Existem palcos, existem várias coisas, lugares no mundo para pessoas falarem, mas isso aqui é um púlpito. Deste lugar precisa resplandecer luz, verdade. Esse lugar não pode ser um candeeiro apagado. Não pode ser uma luz apagada. Este lugar precisa comportar pessoas que preguem
quem Deus é, sua grandeza, seu poder, sua justiça, sua misericórdia, seu amor, sua paciência. Se este lugar for luminoso, iluminará o coração de quem ouve. Se este lugar estiver apagado, como nós compreenderemos? Como saberemos sobre as decisões que temos que tomar na vida? Percebe? Essa é a pretensão da luz. Mas uma última coisa ainda, além disso, é a preciosidade, a sublimidade. Você gosta de luz? Você gosta da claridade? Porque claridade às vezes assusta. Às vezes, é melhor a gente olhar para um celular, quando a gente quer se ver alguma coisa assim, e gostar de se enganar. Hoje, muitos dos nossos celulares, quando a gente olha, eles estão com meios, com formas de amenizar, tirar as nossas rugas, tirar o nosso ar de cansaço, às vezes. Às vezes a gente gosta de ouvir alguém falar, mas você, puxa vida, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 50. Não parece. Como a gente gosta quando alguém diz que parece que a gente está melhor do que verdadeiramente a gente está, não é? No entanto, parece que a parábola nos ajuda a pensar numa coisa. Nós não deveríamos temer a realidade da luz. A luz, quanto mais forte for, mais vai mostrar a realidade. Luz é uma coisa muito boa. Não deveríamos nos assustar com ela. A luz não existe para nos cegar. A luz existe para que nós possamos ver mais. Então, a luz é muito preciosa. Se o teu corpo, diz o texto aqui no 36, se portanto todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. E eu quero concluir essa breve meditação nessa parábola tão maravilhosa para mim, também confrontadora para mim, te levando a pensar, meu irmão, você é luz. É a Bíblia que diz, não sou eu não querendo te elogiar, porque gosto de você, porque tenho alegria de ver a igreja cheia numa manhã de domingo. Você é luz. Brilhe a vossa luz. A luz que eu e você temos, ela não é inerente a nós, ela não é produzida por nós. Mas nós somos luz à medida que nós refletimos a luz. Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Você é luz. Eu sei que você tem problemas, e eu também tenho, e nós temos. Assim como nós não vemos coisas que estão diante dos nossos olhos, muitas vezes nós também não vemos as coisas mais profundas e mais distantes da nossa realidade. Os nossos olhos nem sempre são bons. Quando eu tinha 28 anos de idade, ou 29, eu não me lembro bem, ou um pouco mais, Patrícia, minha esposa que deve saber, eu fiz cirurgia de miopia. Eu usava 4 graus de miopia. E então eu sei o que é tirar os óculos e não enxergar. Então, depois da cirurgia, eu pensei, puxa vida, precisaria existir a possibilidade de todos fazerem isso. A minha oração é que todos possam fazer se assim o quiserem, porque é verdadeiramente libertador. A gente tem problemas. Os nossos olhos não veem tudo, os nossos ouvidos não ouvem tudo, o nosso entendimento não entende tudo. Nós temos problemas, temos que admitir. Graças a Deus que a solução para todos esses nossos problemas não está em nós, está em Deus. Saiba que existe uma luz. Saiba que o Senhor Deus quer que essa luz entre pelos teus olhos e permeie todo o teu corpo, para que você compreenda as coisas que você está fazendo que são certas e as coisas que você está fazendo que são erradas. Uma das coisas mais lindas que eu tenho visto nessa caminhada cristã é um fenômeno, um milagre, um poder inimaginável. Arrependimento e confissão de pecados. Porque é muito difícil alguém dizer, eu estou errado, eu estou errando, eu estou fazendo o que não se deve fazer. Eu digo mais, acho que ninguém consegue fazer isso sozinho, se o Espírito não lhe iluminar o entendimento. Mas me permita dizer isso como um testemunho. Eu tenho visto isso acontecer. Onde e quando, pastor? Aqui e agora, nessa igreja. Eu tenho ouvido de pessoas assim, eu preciso ajustar o meu caminho. Eu preciso andar num caminho que eu sei que é melhor. Irmãos, eu tenho vontade de gritar de alegria quando eu vejo isso, porque isso é o poder de Deus. Isso é o Espírito tomando
os olhos, a mente, o coração. Seria mais fácil dizer, não quero saber de nada disso, vou me ausentar disso. É quando a luz cega. Quando a luz cega, ninguém quer ficar diante daquele brilho que está cegando o seu entendimento. Mas quando a luz ilumina, a pessoa quer mais, quer ver mais, quer compreender mais. Ah, meus irmãos, que progresso maravilhoso é o da fé que Deus dá. Essa é a parábola da candeia. Eu quero concluir fazendo uma pergunta a você. Nós vamos participar da ceia agora. O que é isso aqui para você? Isso aqui para você pode ser simplesmente, pode ser hipoteticamente, pode ser simplesmente uma surpresa, você não esperava. Você entrou na igreja e, puxa vida, hoje é dia de ceia. Nem lembrei disso, nem sabia disso. Pode ser um susto, pode. Isso aqui pode ser assim, que coisa bonita, aquilo que parece uva, aquilo que parece pão, e aquilo que parece o corpo e o sangue de Jesus. Aí a gente faz isso sempre, a gente faz isso sempre no primeiro domingo do mês, de manhã, sempre no terceiro domingo. Eu nem tinha me dado conta que hoje é o primeiro domingo. Ainda bem, por sorte eu vim à igreja e vou tomar a ceia. Pode ser isso. Eu espero que não seja, meu irmão. Eu espero que isso aqui seja para todos nós nessa manhã, o privilégio que Deus nos dá de nos convidar à sua mesa, nos assentarmos à mesa da comunhão, a mesa que o Senhor nos chama, que um dia Ele disse, este é o meu corpo, parte e distribua. Este é o meu sangue, derrama para que bebam. Este sou eu que alimento vocês, que alimento a vida de vocês. Espero que a ceia seja para você o privilégio de você se assentar no banquete, porque este dia está prenunciando, este domingo, esta ceia, esta comunhão, é uma profecia, é uma palavra que aponta que um dia você estará no sábado de Deus, no descanso de Deus. Você tomará essa ceia na presença de Jesus. Você viverá lá na glória, louvando e engrandecendo ao Senhor e adorando-o para todo sempre. Isso não é só um dia, é o dia do Senhor, que o Senhor nos chamou para juntos celebrarmos o seu poder e a sua glória. A sua glória é maior do que o brilho que os vitrais jogam para dentro da nossa igreja. A sua glória é maior do que os sinais que nos apontam para o céu, para a eternidade. A sua glória é presente, é para agora, é de agora. Então, quando nos assentamos nessa mesa, quando um presbítero passar e lhe entregar o pão, é um memorial, é um símbolo de que um dia o nosso Senhor foi para a cruz, humilhado foi, ridicularizado foi. Você toma a ceia do Senhor porque Ele morreu por você. Você não pode fazer isso como um rito só. Você não pode fazer isso como um costume só, porque se o seu limite de compreensão só vai até o rito e o costume, seria melhor você não participar. E dizer, Senhor, abre os olhos do meu coração, abre a minha mente, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou vivendo uma vida no automático, eu estou vivendo longe das grandiosidades, porque eu não estou conseguindo ver essas coisas que o pastor está falando. E chore pelos seus pecados. Por que você está assim? O que encheu o seu coração? O que tomou sua atenção? O que te leva para longe? Quais são as dúvidas que você não consegue responder? Sofra por isso, ajoelhe-se diante de Deus, lamente esse estado, a possibilidade de você ser reerguido. Nós não podemos viver uma fé aparente, nós não podemos ser uma igreja aparente, nós não podemos ser uma membresia aparente, nós não podemos aparentar sermos de Deus e vivermos como se Deus não existisse. Ele está aqui. Pode ser que eu não veja, mas Ele está aqui. Ele é o Senhor dessa igreja. Ele morreu por ela. Pode ser que eu não veja, mas o problema não está nele, meu irmão, minha irmã. Não está nele. Você não pode sair dessa igreja sem reconsiderar. Se você é um membro professo, se você é alguém que confessa o Senhor Jesus Cristo, essa mesa é para você. Se porventura você não dá importância à mesa, se arrependa disso.
e volte. Era isso que o profeta falava no Antigo Testamento. Era isso que o colegiado apostólico falava no tempo dos apóstolos. É isso que as igrejas que têm zelo pela palavra de Deus pregam nos dias atuais. Quando nós não vemos, o problema não está na luz, o problema está no nosso coração. Que o nosso coração seja luminoso, meus irmãos. Que você tenha luz, a de Cristo. Que você seja um espelho limpo, sabe? Que transmita. Que eu e você sejamos. Não para a nossa glória, mas para a glória daquele que é a fonte da luz. E então, participemos da ceia. Participe da ceia. É importante. Você terá tempo até o presbítero chegar onde você está, de se arrepender dos seus pecados. Participe da ceia. Mas você precisa saber o que é a ceia. Não tome a ceia enganado. Não viva uma vida cristã enganada. A candeia ilumina, ela está no velador. Jesus Cristo é essa luz. Entra pelos nossos olhos, toma a nossa cabeça e invade o nosso coração. Pronto, agora nós brilhamos a luz de Cristo. Brilhe a tua luz. Feche os seus olhos. Santo e eterno Deus, dói o coração, a cabeça fica assim, refletindo quando nós lemos uma passagem, entendendo o que o Senhor Jesus Cristo estava falando para aquela geração. De certa forma até sentimos alguma dó daquela geração, como eles não podiam ver quem era Jesus, como eles não podiam confiar somente em Jesus, porque eles achavam que Jonas ou Salomão ou Davi era maior que Jesus. Senhor, mas essa geração passou, está registrada nas Escrituras para que possamos aprender. Ensina-nos na nossa geração, quem é o teu filho? Que luz é a luz do teu filho? Permita que essa luz entre por nossos olhos, a começar pelas nossas crianças que estão desenhando uma lâmpada com a Bíblia dentro. Que os seus caminhos sejam iluminados. Senhor, ilumina o entendimento dos pais, para que os pais vivam em fidelidade a Ti nas casas, e essa fidelidade seja uma resplandecência aos filhos, para que os filhos aprendam a ser fiéis, porque veem os seus pais sendo. Senhor, ajuda-nos, não deixa a gente andar perdido, e se houver alguém nessa manhã, uma pessoa que seja, que está perdida nesse momento, meu Deus, não deixe esse amado, essa amada sair dessa casa de oração sem a luz do Senhor no seu coração. Eu te peço, por favor, por favor, pelas misericórdias do Senhor, eu te peço, por favor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não deixa a gente viver com o mínimo da fé. Enche o nosso coração das grandiosidades Tuas. Põe nos nossos olhos a eternidade, Senhor. Põe. Ajuda-nos a amar as coisas que ainda acontecerão, que estão prometidas e que se cumprirão. Ajuda-nos nisso, eu te peço. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.